Olá pessoal, bem-vindos ao portal K, Terapeuta Integrativa Comportamental. Pessoal, hoje eu trago um tópico novo. Estou falando sobre mentoria e a descoberta da mentoria e o significado também. Vou falar um pouco sobre mim, como eu descobri, como eu recebi esse chamado no longo tempo da minha vida. Vou estar passando para vocês o mais rápido possível, tá? Uma prévia, um resumão aí legal, para que vocês consigam entender sobre a mentoria, tá? A sensibilidade da mentoria. Pessoal, o mentor, né? Eu me tornei uma mentora, né? Realizo mentoria, ajudo, coach, familiar, relacionamento, espiritual. E deixo aqui para vocês hoje um pouco sobre mentoria e as descobertas, os conhecimentos sobre a mentoria. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem. Vamos lá. O mentor, a função do mentor é conversar, passar e adiantar as coisas para vocês de uma forma ampla, onde vocês consigam ter o conhecimento. E vamos lá, o mentor tem aquele ditado, que o mentor ele caminha e o mentorado corre, né? E vamos em busca de todos juntos nessa união da mentoria, o significado, a importância. Pessoal, é muito importante a sensibilidade, os avisos com o universo, a espiritualidade, estar em contato com o universo. Isso é muito importante. Recebemos avisos diariamente, recebemos coisas do universo grandioso e muitos não sabem nem por onde começar. Então eu trago aqui um pouquinho de mim, como eu falei, um resumão aí básico, tá? E o que me fez despertar a mentoria, como que eu consegui abrir minha visão dentro da mentoria, tá? Primeiramente, eu recebi o chamado da mentoria, foi muito assim importante para mim. Só que para mim conseguir chegar até esse chamado, eu me recordo assim de algumas coisas vagamente da minha infância, que eu via coisas diferentes, eu tinha um sexto sentido, eu tinha um pressentimento que as coisas iriam acontecer e aquilo acabava acontecendo, tanto dentro da minha família ou com amigos, as pessoas mais próximas de mim. Então, sonhos, revelações, muitas coisas, eu sempre chegava nas pessoas e falava e aquilo acabava acontecendo muitas vezes, tá? E geralmente, lógico, nunca coisas boas. Sim, ocorreu coisas boas, ocorreram coisas boas também nesse longo anos da minha vida. E essas descobertas me deixavam assim meio intrigada, né? Eu escutava barulho, eu via a porta abrir, eu via a porta fechar, a televisão ligar sozinha, né? Pessoas, entes queridos que partiram, vinham até mim, eu não sabia se eu estava acordado ou se eu estava dormindo, avisos, né? Ocorre com todos, né? Porque todos nós somos sensitivos, todos nós recebemos do universo todo o tempo os avisos e os comunicados do universo. Só não sabemos o significado e a importância e por onde começar, porque aquilo acaba nos deixando assim cada vez mais, né, preocupante também, né? Nossa, será? É verdade? Nossa, eu escutei, é mesmo? O que será que está acontecendo comigo? Eu sou diferente? Então começa aquela incógnita de um monte de perguntas dentro da nossa cabeça, tá? Eu aos 9 anos de idade eu conheci a igreja através da minha avó, que hoje ela é falecida, e a minha avó me levou na igreja e eu vi tudo aquilo, sentei, para mim tudo aquilo era novo, e de repente o pastor começou a falar lá na frente, os irmãos da Irmandade da igreja começaram a falar, e eu comecei a ver um monte de anjos voando em cima daquela igreja. Eu lembro como hoje eu falei para minha avó que eu estava vendo um monte de anjos sobre o teto. E eu não sabia o porquê que eu estava vendo aquilo. E eu não me assustava, e eu via e eu achava que aquilo era normal, como eu via na minha casa, eu via quando eu ia em outros lugares, ou na casa de visitas, ou quando tinha visita. Então para mim tudo aquilo era normal. Depois a minha avó disse que aquilo era um dom, né, um dom de Deus falando comigo, que eu iria, quando eu crescesse, ou naquele momento mesmo da minha infância, eu ia fazer algo de bom, diferente na vida de alguém, por eu estar vendo anjos voando, né? Eu achava tão lindo, porque eram muitos assim,
muitos anjos, a igreja muito alta, e eu ficava todo o tempo olhando somente para cima, porque aquilo me chamava muito a atenção. Então eu tinha somente 9 anos de idade. E na minha casa também, a minha família toda espírita, são todos espirituais, cada um segue uma religião, porém todos são espíritas. E eu via com frequência muitas coisas, né? Inclusive animais, e nem existiam, mas eu via, né? Espíritos, vultos, pessoas que falavam comigo, parentes, entes queridos, né? Essas coisas. Muitas vezes eu falava para minha mãe que eu estava vendo, mas eu achava que ninguém ia acreditar em mim. E, enfim, eu via realmente, de fato, as coisas acontecendo, coisas se movendo. Eu ouvia vozes que me chamavam, eu ouvia e via vultos a todo instante em meu torno, né? E tudo aquilo para mim era um mundo diferente, porque eu estava crescendo em meio àquilo tudo, e tudo aquilo era novidade. Só que eu não sabia que eu tinha um chamado importantíssimo na minha vida, eu não sabia por onde eu começar. Então eu frequentei a igreja, eu frequentei o espiritismo, eu frequentei junto com a minha família a Umbanda. Eu frequentei Allan Kardec porque eu fui despertar dentro de Allan Kardec também. Comecei a ler muito Zíbia Gasparetto, eu comecei em busca daquelas descobertas. E algum tempo da minha vida eu até me fechei diante a espiritualidade, diante dessas buscas na minha vida. E as coisas aconteciam de uma forma que eu pressentia, eu via, eu sentia e eu falava. E eu sabia que aquilo ia acontecer, de uma forma ou de outra, aquilo ia acontecer. E eu ficava somente preparada, esperando e aguardando, porque de fato acontecia. Só não sabia como eu ia controlar tudo aquilo, tá, pessoal? Mas era muita informação espiritual até mim, tá? E o templo de Allan Kardec eu fui bem recebida, ali eu estudei alguns espíritos, fiz algumas descobertas também muito interessantes, porém eu vi que ali também não era meu lugar e eu acabei deixando o templo e a comunidade de Kardec, mas eu aprendi muitas coisas importantes dentro do templo de Allan Kardec. Sou muito grata por essa passagem também que eu tive dentro do templo de Allan Kardec. Fui bem recebida, recebia passes que me acalmava, recebia as mensagens, as palavras, as coisas que me tranquilizavam naquele momento que eu mais precisava na minha vida. E os livros também foram abrindo minha mente, me ajudando muito a compreender e entender o porquê que eu via tanta coisa e eu sentia tanta coisa. Então foi dentro de base das leituras também que me ajudou muito essas descobertas e meu interesse, o despertar do meu interesse em busca da mentoria, em busca da espiritualidade, em busca do significado, a importância e por que aqueles espíritos de luz, aquelas coisas queriam falar comigo, se manifestar de um jeito, de uma forma, e eu não estava preparada para mim poder entendê-los de uma forma como eles merecem serem entendidos, tá? E vamos falar de terapia holística também. Eu tinha uma loucura muito grande por oráculos, eu sempre gostei do misticismo, eu sempre gostei das coisas elementais, sempre gostei de pedras, eu sempre gostei de incensos, eu sempre gostei de guias, eu sempre gostei dessas coisas todas que envolvem, né, de uma forma ou de outra, a mentoria e o espiritual. Então, e eu venho também de passagens, né, de familiares da antiguidade e não muito longe, meu bisavô que jogava oráculos, tarô e aquela coisa toda. Então, a primeira vez que eu coloquei a mão em um baralho cigano, que eu abri aquela curiosidade, aquelas cartas lindas e maravilhosas que é o tarô e o baralho cigano, eu vi aquelas figuras se mexerem. E aquelas figuras começaram a me mostrar as coisas. E eu vi aquelas figuras se mexendo, se movimentando, entrando em contato comigo, tentando me passar alguma coisa. Só que eu não tinha entendimento daquelas coisas, entende? E com o passar do tempo eu fui estudando, pesquisando a terapia holística
e fui dominando essas cartas com sabedoria, com conhecimentos e também com dom, e aonde eu posso ajudar as pessoas. Eu sou certificada em terapia holística como terapeuta holística também. E eu também posso estar trabalhando com os oráculos, usando eles com sabedoria em terapia. Então hoje, depois de 20 anos, eu consegui desenvolver a terapia dentro do oráculo de uma forma em dom, uma forma plena, uma forma de autoajuda que me agrega bastante na minha espiritualidade também e nas pessoas que buscam a minha ajuda espiritual, tá, pessoal? Então os tarôs, eles não são milagrosos, tá? Eles são conselhos e direções. Jogando, eles conseguem, pela mão de alguém que seja certificado, uma terapeuta holística, tá? Você realizando a terapia holística com uma pessoa que tem um entendimento, que foi certificada, ela poderá estar te orientando, te aconselhando de uma forma melhor. Tá bom, pessoal? E também vou falar sobre a mentoria em visões de horas iguais. O que acontecia comigo, acredito que acontece com todos vocês. Eu via muitas horas iguais, repetidas, em relógio, até hoje, às vezes, saldo bancário, até curtidas em redes sociais. Eu sempre sou a 66, por exemplo. Aí eu vou lá e curto para mim dar um 67, um exemplo. Tudo em forma de número. Então eu via 1313 do relógio, eu via 0808, 1212, né? Eu via sempre esses horários muito repetidos e eu não sabia do que se tratava. Então, gente, pessoal, meu professor de mentoria, o Michael, ele deu um tópico em aula quando eu estava em mentoria, que eu chorei porque eu fiz a descoberta daquilo que quase minha vida inteira era um mistério, ver horas iguais, entendeu? E ver horas iguais é uma comunicação com o universo, o universo nos comunicando conosco, enviando os anjos sobre nós, sobre de algum chamado, alguma mudança para você. E eu via muito 66, e aquilo me preocupava, eu ficava encanada, 66, poxa, né? 66 é um número meio assustador. Não, depois eu fui atrás do 66, eu descobri que eram anjos dizendo para mim que estava no meu caminho certo. Mensagens angelicais de arcanjos, né, pessoal? Os arcanjos, nossos arcanjos milagrosos. E mensagens dele dizendo para mim continuar firme na minha direção, que eu estava no caminho certo, que eu estava agindo certo e que era para mim continuar nesse meu caminho. Só que as horas repetidas, pessoal, eu continuo ainda vendo, tá? Pessoal, eu ainda continuo, horas, eu olho no relógio, eu vejo, às vezes eu pego bateria de celular 66, saldo bancário 66, então tá, o 66 ele tá frequente na minha vida, tá? Eu posso dizer para vocês diariamente, eu abro uma página e vejo 66, minha bateria eu vejo 66 do meu celular. Saldo, que nem eu falei, do banco, todo o tempo 66, até hoje eu vejo. Então eles dizem para mim um comunicado: você está no caminho certo, continua. É só isso. E eu agradeço, sou grata ao meu universo. Então eu agradeço, aceito, agradeço e recebo ao universo. Então, pessoal, ver horas iguais com frequência chamado, um significado sim muito importante na vida de vocês e faz parte da mentoria. E então, pessoal, recapitulando, voltando, as horas iguais, elas repetidas por diversas vezes dias, elas trazem esse significado do universo e um aviso, e ele é um chamado. Como eu descobri o meu chamado, tá? Foi através das horas, na mentoria, né? E a importância e o significado. Eu fui atrás, eu fui em busca, me certifiquei, me formei,
Hoje eu sou assim aberta a números. Então, pessoal, eu vou estar trazendo umas fotos agora após aí o meu vídeo, onde vocês podem visualizar que eu estou subindo um escadão. Estava em torno por volta de uma meia-noite, ia dar quase meia-noite. Eu guardava meu carro numa garagem e eu estava retornando de um aniversário, de uma festa, quando eu me deparei com aquela luz muito forte na minha frente, e ao lado esquerdo um casal de branco, um senhor e uma senhora, no meio um menino por torno de uns 9 anos de idade, e no canto direito, assim, entre a parede, tinha um espírito muito grande. Ele era preto, assim, enorme, e aquela luz ofuscou minhas vistas, tá? E eu não entendia na época ainda o que era aquilo. Eu estava começando a estudar as descobertas de reiki, de mentoria, então tudo aquilo para mim era muito novo. E eu fiz o sinal da cruz, eu tirei o celular da minha bolsa e eu fotografei. E eu passei entre meio eles, passei no meio deles, somente eu, aquela escuridão, e eu passei no meio deles. Quando eu cheguei no topo do escadão, eu olhei para trás e eu vi eles todos lá, e todos me olhavam, tá? Quando eu cheguei em casa, eu dei conta que a foto saiu. Então eu vou estar colocando aí agora na próxima passagem aí do meu vídeo a foto para vocês estarem olhando. Eu vou deixar a foto em um tempo de 1 minuto para que vocês vejam, tá? E uma outra que eu estava dentro do toalete na minha casa, e o toalete era bem pequeno, e eu gosto muito de usar óculos escuros. Quem me conhece sabe que eu gosto demais. Eu estava ali me arrumando e eu testando o óculos quando eu me fotografei e saí. Quando foi no final do dia, eu olhei uma mancha na lente do meu óculos e eu dei um zoom, e ali aparece uma imagem de eu acredito que de um espírito. E pessoas espíritas que têm o conhecimento falaram para mim que era um Ogum, uma coisa assim, tá? E que saiu ali na imagem do meu óculos, tá bom? E outra foto também que eu trago depois desta, eu dentro de um elevador, onde eu subia com frequência esse elevador com meu namorado, e eu fotografei, e ele aparece atrás de mim. Como de hábito de costume, ele mexia nos meus cabelos, e o cotovelo dele aparece num tom mais alto que o meu, e não foi o espelho, porque eu estava de costas para a saída da porta do elevador, tá? Também. Foram as fotos que eu consegui assim registrar, mas não porque eu quis, somente a do escadão, as demais aconteceram mesmo aleatoriamente, tá, pessoal? E eu vou estar deixando para vocês estarem dando uma olhadinha nesses acontecimentos que houve comigo. E após isso eu fui estudando a mentoria e fui tendo as descobertas e os significados, né, de tudo isso, e acabei me mestrando em reiki também. E aonde há um reikiano, os espíritos ruins não chegam perto, e aonde existe um reikiano dentro de um lar, as coisas ruins simplesmente vão embora, tá bom? E aquelas coisas hoje eu não vejo mais que sejam ruins, tá? Mas eu tenho muitos avisos, eu ainda tenho muitas sonhos, revelações. Isso ainda continua, porque eu sou da mentoria, né? Sou mentora, então eu passo para as pessoas meus mentorados, ensinamentos, essas coisas, para saber lidar com essas situações, tá? De ouvir barulhos dentro da sua casa, louça se mexendo, porta abrindo e fechando, você achando que tem alguém chamando o seu nome, isso, você escutar, isso é sinal, sim, tá? De espíritos entre nós, tá bom? Ou dentro da sua casa também. E no início eu estava um pouco assim, o universo ele trabalhou muito grande na minha vida, porque eu acabei conhecendo essa pessoa qual eu convivi durante alguns anos. Essa pessoa não está mais entre nós, se tornou um anjo no céu, mas agregou muito na minha vida. Ele fazia parte de coach empresarial,
e ele, a partir do momento que nos conhecemos lá naquele início, ele viu que eu tinha uma desenvoltura muito grande espiritual, uma desenvoltura muito grande, um sonho imenso, e eu precisava me achar e me encontrar. Foi quando o universo nos fez se encontrar, e ele investiu em mim, investiu que eu me tornasse uma mestra reikiana, ele investiu nas minhas 32 integrações que hoje eu tenho, graças a esse anjo que está no céu, só tenho gratidão por ele. E todas as descobertas, desde da mentoria até aqui, nesse exato momento que eu estou, eu devo a ele, tá? Que me despertou, me fez abrir meus olhos e me fez ver muitas coisas na vida. E eu acredito que a foto do elevador seja esse anjo que tá comigo, tá bom? Junto de mim, me apoiando ainda e falando, vai lá e não para e não desista. E a importância da mentoria e a sensibilidade, pessoal, e o coach das descobertas. Então, a importância da mentoria, sensibilidades e o coach das descobertas, pessoal, vai em busca dos teus sonhos, não para, não desista. Entenda, não fica com medo, porque quando aprendemos a trabalhar sobre o espiritismo e os espíritas, né, o espiritismo, os espíritos e os espíritos, é muito importante, tá bom? Porque renasce dentro de nós mesmos essa descoberta e esse chamado e esse significado. E o meu maior chamado que eu tive foi adentrar a porta de Arcanjo Miguel, sendo recebida como reikiana sublime de Arcanjo Miguel, e participar e ser também formada com a água milagrosa da cura. Então eu me descobri, eu me achei de uma forma ou de outra, e eu deixo aqui para todos vocês o meu exemplo de descoberta que eu consegui. Vocês que estão me assistindo do outro lado também vão conseguir. E em busca, vocês não estão loucos, vocês não estão perturbados. O que vocês veem, o que vocês sentem, o que vocês pressentem faz parte da mentoria. Vá atrás, pessoal, que vocês conseguem sim a descoberta e o chamado. Vocês recebem o chamado. Seja de uma forma ou de outra, o universo se comunica conosco todo instante, todo minuto. Tá bom, pessoal? Sempre deixo meus links abaixo, tá? Nas descrições, meu Insta, meu TikTok, meu Facebook, o telefone, o WhatsApp. Agora eu tô com um grupo também e estarei breve fazendo lives, voltando aí algumas lives. Quero que todos vocês acompanhem, vou estar postando muitas coisas no grupo também, é muito importante. E ficou em dúvida, passo por isso, sinto, pressinto, tenho essas informações com o universo, informações espirituais, mas não sei por onde começar, tá dando tudo errado, deu um bug aqui, me chama, eu vou estar orientando vocês da melhor forma, tá bom? Como proceder, como vocês fazer diante essa descoberta e esse chamado que todos vocês têm, tá bom? Pessoal, eu deixo uma frase final como de hábito e costume para que todos vocês absolvam em todos os meus vídeos, todos os finais dos meus vídeos, tá bom? Espero que todos vocês gostem. Hoje a frase, ela nos traz o seguinte: para ter um negócio de sucesso, alguém algum dia teve que tomar uma atitude de coragem. Olha, pessoal, que frase interessante. Controle o seu destino, alguém controlará. Olha, interessante também. Pessoal, absorva isso daí, siga suas intuições. Fiquem com Deus, um forte abraço, um beijo no coração de todos vocês. Até meu próximo vídeo. Virando a chave com K Terapeuta, aguardo todos vocês.